Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somente quem é conhecido por Deus consegue amar, ter sabedoria e progredir na fé. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando você define que uma pessoa é sua conhecida, por que você tem essa conclusão? Porque é uma pessoa que você conhece a aparência e conhece também o coração. Porque você já conversou com essa pessoa, ela já ouviu você, ela sabe o seu nome. Então os nossos amigos, eles nos tornam os melhores conhecidos. Porque independente do que eles façam, independente das coisas que eles nos dizem, nós sabemos compreender, porque nós conhecemos o coração dessas pessoas. Então o amigo é aquele que não tem medo de dizer a verdade, porque ele não vai ser julgado pelos seus erros. Claro que eu posso exortar um amigo sim, dizendo: olha, isso não é bom para você, essas coisas vão acabar prejudicando a sua vida. Então o amigo, o conhecido, é aquele que nós podemos viver sem colocar nenhuma máscara, sem sentir nenhum tipo de medo ou preconceito. Nós não precisamos esconder quem nós realmente somos. Então o amigo, ele nos ajuda a nos aperfeiçoar. Só que essa relação humana, nós também devemos ter pelo Senhor. E como eu começo a construir essa relação com o Senhor? É através da oração. Primeiro eu preciso querer conversar com Deus. Depois que eu começo a conversar com Deus, eu começo a sentir coisas diferentes. Depois eu preciso ouvir o que Deus tem para me dizer. E como eu faço isso? Nem sempre é fácil interpretar os nossos sentimentos, o que eles estão dizendo e o que eles significam, porque para isso é preciso sabedoria. Vamos imaginar que você está ouvindo num rádio uma música numa língua que não seja nossa, sei lá, está cantando em inglês, porém você não entende inglês. Então você pode ouvir aquelas palavras, mas você não consegue compreender. E somente através da sabedoria nós conseguimos compreender a palavra de Deus, os sentimentos que Deus coloca dentro do nosso coração e tudo que existe nesse mundo e tudo que existe em nós mesmos. Então é como se nós tivéssemos aprendido essa língua nova. E onde eu me matriculo para aprender isso? Essa escola é do Espírito Santo. Esse conhecimento, ele não pode ser passado. Ainda que eu tivesse muito dinheiro, eu jamais conseguiria comprá-lo, porque ele é dado pela misericórdia de Deus. Então, conforme eu começo a ler a Bíblia, conforme eu começo a conversar com Deus, a presença do Espírito Santo, ele começa a colocar esse conhecimento dentro de mim. Você já teve em algum momento da tua vida que deu aquele estalo e você começou a compreender tudo? É justamente dessa forma que o Senhor, ele nos ensina. Não é através da insistência, não é através de provas. Você não vai precisar ficar parado ali lendo. Por mais que você está lendo a Bíblia, você não está fazendo aquilo como se você estivesse estudando para algo. Mas você faz aquilo porque aquilo preenche o seu coração. Por que você abre as suas redes sociais todos os dias? Você está estudando para alguma coisa? Não, não está. Porque de alguma forma aquilo te proporciona algum tipo de prazer. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, é justamente isso. Não é porque Deus é algo chato que nós precisamos estudar ou ler. Nós não estamos estudando. Nós estamos conversando com o Senhor. Nós estamos ouvindo o que Ele tem para nos dizer. Nós estamos sendo conhecidos por Deus. E quanto mais Deus conhece o que tem dentro do nosso coração, mais Ele confia a nós e dentro do nosso chamado, coisas para que nós possamos fazer por Ele, representá-lo, falar em seu nome, demonstrar através da nossa vida o seu poder. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 8,
versículo 1 a 3. A palavra do Senhor, ela diz assim: Agora vou tratar dos problemas dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem sabedoria, a sabedoria que precisa, mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Quem disse essas palavras? Paulo, à igreja de Corinto. Então aqui nós temos que entender o que ele está dizendo, que alimentos são esses, que sacrifícios são esses. Assim como os sacerdotes do Senhor, eles ofereciam sacrifícios a Deus. E o que eram os sacrifícios? Eles pegavam animais, matavam esses animais e comiam os animais. Hoje, quando nós fazemos um churrasco em casa, não é exatamente isso? É a mesma coisa. Então, era uma festa. Claro que tinha determinados tipos de sacrifício para determinadas ocasiões. Um animal era completamente queimado, que era sacrifícios de tirar pecado, de reconciliação. Outro, parte do animal era comido e a outra parte era dividido com o sacerdote e com a pessoa que ofereceu. Outro animal era queimado uma parte e dado outra parte para o sacerdote. E tinham também sacrifícios de cereais, que eles ofereciam cereais. Tá, só que a diferença entre os rituais pagãos e os rituais nossos, né, que nós cremos que o Senhor pedia, era os oferecidos para Deus, eles sempre eram por arrependimento. Então as pessoas, elas estavam oferecendo aquelas coisas para Deus porque elas tinham cometido algum tipo de erro, era para se reconciliar com Deus. E os sacrifícios pagãos? Eram porque as pessoas queriam alguma coisa dos deuses. Então eles não estavam fazendo aquilo porque eles estavam arrependidos, mas porque eles queriam alguma coisa de Deus. Então, basicamente, a diferença dos sacrifícios eram essas. Só que, no final, tinha-se o que ali? Comida. E aí as pessoas, às vezes, olhavam outras pessoas comendo aquilo e ficavam ali horrorizadas e escandalizadas. E Paulo, ele vai tentar dar algum tipo de discernimento sobre esse caso. Hoje em dia, se a gente olhar em encruzilhada, alguma coisa, a gente continua vendo esse tipo de coisa. Comidas oferecidas aos ídolos. Não faço ideia do que significa, mas sempre é pedindo alguma coisa nesse exato momento. Nunca é por arrependimento, nunca é para nada. É sempre para receber alguma coisa. E o diabo, se você quer ter uma característica dele, ele é imediatista. Enquanto Deus é a paciência, o diabo é o agora. Então esse senso que nós temos de querer o agora, ele não vem de Deus. Porque Deus nos dá a paciência, Deus nos dá a sabedoria e a paz para esperar. E Paulo, ele começa dizendo: agora vou tratar dos problemas dos alimentos oferecidos aos ídolos. Então, com certeza, dentro da igreja de Corinto havia uma discussão entre as pessoas que participavam, porque eles devem ter visto alguns irmãos na fé se alimentando desses alimentos oferecidos aos ídolos e outros estavam ali escandalizados. Qual é o discernimento sobre isso? Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Então, todos eles sabiam o que estavam acontecendo. E qual é a visão de Paulo sobre isso? Que aquilo era um alimento, porque se eu creio apenas que Jesus é Deus, aquilo que é oferecido naqueles altares, para mim não significa nada. Eu não creio naquelas coisas, eu não acredito naquelas coisas. Então o alimento por ali se torna por si só. E ele continua dizendo: porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho. Então a pessoa, acreditando que entende essas coisas, ela acaba desprezando os ensinamentos de Deus. E o orgulho é justamente isso. É quando eu acho que eu não preciso de Deus. É quando eu faço mal e acho legal que eu fiz o mal por alguma coisa. É quando aquilo dentro do meu coração, mesmo sabendo que é errado, gera algum tipo de satisfação. Então eu tenho que tomar muito cuidado sobre as coisas que eu conheço ou as coisas que eu imagino que eu conheço.
Porque uma pessoa que tem sabedoria, ela não reagiria dessa forma. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa, ainda não tem a sabedoria que precisa. Porque nós entendemos que o conhecimento, ele não está em nós. Então, quando eu sei alguma coisa, não é porque eu sei, mas porque Deus revelou aquilo no momento oportuno. Então, se eu já acho que eu sei da resposta, mesmo antes de algo acontecer, isso é orgulho. Isso não é Deus falando através de mim, mas é eu querendo dizer que eu sei sobre todas as coisas. Então nós temos que sempre viver nessa situação de dependência, de humildade. Foi justamente por querer assumir o papel de Deus que Lúcifer ele foi expulso do céu, ele foi jogado junto com outros anjos. Não é porque eu faço o trabalho para Deus que a glória do trabalho que eu faço é minha. Por isso que eu sempre falo, devocional é diário, mas é de Deus, não é meu. Eu sou apenas a voz que o Senhor usa, mais nada. Eu sou apenas o mensageiro. Quando você recebe um pacote do Mercado Livre, vai alguém entregar na tua casa, ele apenas entrega. Ele é apenas aquele que tira de um lugar e coloca para outro. Então eu sou justamente esse, nada além disso. Como seria o orgulho? É eu pegar e falar, olha, você já viu o que eu tenho feito? Você viu isso? Não. A glória sempre é para Cristo. Sempre é para Cristo, porque se eu posso fazer algo é graças a Deus. E quando eu começo a pensar dessa forma, o que acontece? Ao invés de eu ter o orgulho, eu começo a progredir na fé. Por quê? Porque a palavra de Deus começa a me ensinar alguma coisa. Se eu acho que eu sei tudo, como que a palavra pode me ensinar alguma coisa? Então é quando eu me coloco numa posição de que nada sei. Olha para você ver que quando nós começamos a ler a Bíblia no começo, todo mundo reclama da mesma coisa, mas eu não entendo. Maravilhoso, porque se você vier entender, você sabe que foi graças a Deus. E é justamente por isso que Deus fala por parábolas, para que somente aqueles que Ele escolheu, para somente aqueles que Ele conhece, para aqueles que estão progredindo na fé e abrindo mão de todo o conhecimento anterior, possam acessar essa sabedoria. Então nós sabemos que nós não podemos pensar que sabemos as coisas e que tudo que nós sabemos é graças a Deus. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Você ama o Senhor de todo o coração? Eu amo. Você aceita Jesus como seu Salvador? Eu aceito. Você aceita a palavra de Deus como seu guia? Eu aceito. Você se arrependeu de todos os seus pecados? Eu me arrependi. Você sente que Deus está na sua vida e que o seu amor tem o curado? Eu sinto. Então certamente que você é conhecido por Deus, porque tudo isso é fruto do Espírito Santo. Para que eu possa reconhecer Jesus como Salvador, é o Espírito que permite a isso. Um dia Jesus chegou a Pedro e perguntou, quem dizes que eu sou? Um falou, você é o filho do carpinteiro, o outro falou, você é isso. E Pedro, para que eu sou para você? Tu és o Cristo. Então Jesus sabia que essa revelação só podia ser vinda através do Espírito Santo, porque ela não estava escrita em livros, ela não estava sendo pregada em lugar nenhum. Então, para que ele pudesse chegar a esse conhecimento, foi necessário uma revelação do Espírito Santo. Por isso que quando nós vamos evangelizar, nós não precisamos nos preocupar com as coisas que nós vamos dizer, porque esse conhecimento vem de Deus. Eu não consigo me capacitar para me tornar um evangelizador por algum curso de teologia, assistindo algum vídeo, fazendo alguma coisa, porque você não vai estar pregando pelo Espírito, você vai estar pregando pelo conhecimento, e aí já é orgulho. E o orgulho, ele é diabólico. Todo pecado, ele começa no orgulho. Quando eu acho que eu não preciso de Deus para fazer algo para Deus e que isso depende de mim. Não. Se a gente continua lendo lá em 1 Coríntios 8, 4, 8 e 9, a palavra do Senhor, ela diz assim:
quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus, e não esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos, e não ganharemos nada se comermos desse alimento. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não façam com que os fracos na fé caiam em pecado. Então Paulo ele continua debatendo sobre essa questão do alimento. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, e aí ele vai dizer o que eu tinha dito. Nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. Ai, mas fizeram macumba para mim. Para mim isso não existe. Para você existe? Aqui começa o pilar da nossa fé. O que existe para você e o que não existe? Nós sabemos que existe uma batalha espiritual? Existe. Isso é fato. Ah, mas alguém foi lá e evocou os demônios. Ah, porque essa pessoa foi lá e fez. Tudo bem, ela pode ter feito o que ela quiser. Sabe qual é a diferença? Que aonde existe a luz, a escuridão não atua. Então, se Jesus é conhecido por mim, e eu sou conhecido por Ele, e eu sinto o amor de Deus dentro da minha vida, e eu leio a palavra de Deus todos os dias, e eu tenho progredido na minha fé a tal ponto do meu comportamento poder ser visto por outras pessoas, que ele mudou. Eu já não faço mais as mesmas coisas, eu já não tenho mais as mesmas rotinas, eu já não me divirto com as mesmas coisas. O que eu fazia antigamente hoje me incomoda. Então mostra que eu dei uma evoluída nas coisas que eu creio. Por quê? Porque antes eu tinha conhecimento e hoje eu tenho sabedoria. Então, por esse conhecimento estar em mim, eu ganhei uma liberdade. Porque antes, se eu visse um negócio desse, eu ficaria morrendo de medo. Hoje não, aquilo não significa nada. Então, tenta se colocar naquela situação. Corinto era uma cidade pagã. Os rituais naqueles lugares eram normais. Pensa que aquelas pessoas que estavam se convertendo, elas tinham parentes que acreditavam em outras coisas. Que talvez é a mesma coisa que nós vemos hoje dentro da nossa própria casa. A mulher ou o marido frequenta a igreja ou tem uma rotina espiritual e o outro não tem. E às vezes vai ter uma situação de alguma coisa que você vai ter que participar de alguma coisa nesse sentido. E será que você estaria fazendo errado? Outro dia me perguntaram, mas tem problema eu ir lá na festa de São João? Porque tem gente que tem medo de imagem, não quer desagradar a Deus. E talvez você que seja católico acha que a imagem é normal. A Bíblia condena. E tudo bem. Tudo bem que o conhecimento seja substituído pela sabedoria. Mas o que será que eu posso ir? Pode. Você está indo lá para adorar o santo ou você está indo lá para comer o negócio? Pode ir, não tem problema nenhum. E aqui, por isso que você está entendendo como eu trouxe para os dias atuais uma coisa que eles viam naquele tempo? Então, às vezes, quando a gente ouve a palavra sacrifício, dá um peso, parece que tem alguém ali fazendo uma maldade tamanha, alguma coisa. Era feita também na nossa religião. É a mesma coisa, era uma festa de uma religião e uma festa de outra. Então eles estavam sacrificando, mas o que mudava? A intenção. Só que as pessoas que estavam indo lá comer, elas não estavam indo lá esperando receber nada. Elas estavam indo lá comer. Eu só estou indo comer, eu não estou indo ali buscar nada, eu não quero nada, eu não sei de nada. E eu estou dando um exemplo. Se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, para mim pouco importa. Eu não deixaria de comer por uma razão de não concordar, porque eu não estou indo lá buscar Deus, porque Deus já está em mim. E sabemos que existe somente um Deus. Um Deus. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Olha que para Deus nos aceitar não é uma questão do que eu como ou não. Mas você não comunga a Deus, tá? Independente do que eu como, Deus ele vai me aceitar. Porque o reino de Deus não é nem comida e nem bebida. É paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Isso é palavra.
Então, ou nós começamos a conhecer a palavra para poder conhecer a Deus, ou nós vamos viver uma crendice, achando que mas porque eu comi ou porque eu fiz, Deus não vai gostar mais de mim. É a tua intenção. A tua intenção é qual? É exatamente isso. Aonde está a sua salvação? Aonde está a sua fé? Em quem você acredita? Eu acredito em Jesus. E para mim, Jesus é o suficiente. Então, se eu não preciso recorrer a outros deuses ou a outras coisas, tá perfeito. O problema é quando você quer complementar a tua fé porque acha que Deus está demorando. Senso de imediatismo. Cuidado para você não estar sacrificando no altar dos demônios. Cuidado com essa querer a todo custo. Cuidado, 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 cuidado. Nós não poderemos nada, nós não perderemos nada se não comermos e não ganharemos nada se comermos desse alimento. Então, o que ele está dizendo nessa frase? Que não vai fazer diferença nenhuma, você comer ou não comer para Deus não faz diferença nenhuma. E onde está a diferença disso? Onde está a discussão disso tudo? É em quem está vendo você comer. É no seu irmão que não tem maturidade espiritual, é o seu irmão que não tem sabedoria. Que ele vai olhar você e vai querer te julgar por quem você anda ou por quem você está ali, sem saber que o chamado de Deus muitas vezes vai nos colocar diante de pessoas que os outros não vão entender. Será que isso aconteceu com Jesus? Será que ele foi julgado por estar com um cobrador de imposto, por andar com as pessoas de má fama? Claro que ele foi. Só que Jesus ele estava com aquelas pessoas entregando a mensagem de Deus. Mas aquele que não entende o que é chamado, o que é propósito, vê aquilo e só consegue ver e usar o que? O conhecimento que ele tem. Ele não tem acesso à sabedoria de Deus. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça que os fracos na fé caiam em pecado. Então, sempre é importante nós explicarmos as coisas para as pessoas. Primeiro, se ele é fraco na fé, ele é um irmão que está no começo de uma caminhada. Então eu que já estou há mais tempo, eu entendo o peso espiritual de cada coisa e eu sei. Só que a pessoa no começo, ela está vivendo uma batalha, primeiro, para desconstruir o conhecimento que ela tem e ter acesso à sabedoria. Então se eu chegar numa pessoa que ela é católica praticante e falar que Jesus é o único, que ninguém vem ao Pai a não ser por ele, ela vai brigar comigo. Vai falar que não, que eu estou errado. Por quê? Porque ela tem um conhecimento humano. E eu já tenho a sabedoria de Deus. Ah, onde que eu aprendi isso? Na Bíblia. E onde que ela aprendeu aquilo? Da boca do padre. Da catequese, do coisa. Então, até esse conhecimento ser desconstruído, eu tenho que tomar, às vezes, um cuidado especial com essa pessoa. Porque ela não vai saber interpretar, muitas vezes, aquilo que eu digo, achando que eu estou atacando quem? A igreja. Faz sentido? Então olha como Paulo, por ter um conhecimento completo sobre as coisas e saber que aquilo não significava nada, ele tinha um cuidado todo especial para que as pessoas que estavam no começo, elas pudessem adquirir também a sabedoria. Porque elas estavam fracas na fé, por quê? Porque ainda existia só o conhecimento. Então uma coisa é eu imaginar o que é Deus, a outra é espiritualmente eu saber o que é Deus. Da mesma forma que Jó disse, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos, eles te viram. Hoje eu sei quem é você, hoje eu sei quem pode mudar a minha vida. Então, existe uma diferença, e eu estou citando coisas aqui não para dividir a igreja, não para falar, olha, você está errado, não. Eu estou dizendo, preste atenção nas coisas e deixa que o Senhor mude a tua vida. Deixa que o conhecimento que vem através da palavra de Deus evolua dentro de você. Deixa que você seja conhecido por Deus e não conhecido pela mãe de Deus, conhecido pelo santo de Deus, conhecido por tudo quanto é coisa, mas o Jesus que é bom está morto numa cruz pendurado e vive lá eternamente em berço esplêndido. É só isso. É só, e tá bom, pra você tá bom assim? Você tá feliz do jeito que você tá? Só a pergunta que eu faço.
Porque se a gente vai lá no Salmo 1 e começa a ler, Deus ele fala sobre a felicidade. Feliz aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes encontra o seu prazer na lei de Deus. E se a lei de Deus condena, como que eu quero falar que aquilo é certo? Como que eu posso dizer que eu obedeço a Deus se eu não levo em conta aquilo que Ele fala, aquilo que Ele ensina? Ou você acha que eu estou aqui pregando a mim mesmo? Se eu fosse um evangélico que tem uma igreja que recebe dízimo e a minha igreja vai crescer porque você deixou de ser uma coisa para se tornar outra, você podia estar aí vendo isso em razões humanas. Mas você não ganha nada. Eu não ganho nada com isso. O único que vai ganhar aqui é você. Porque você vai progredir na fé, porque você vai aumentar a tua sabedoria e você vai ser conhecido por Deus. Os teus sentimentos vão se tornar melhores, os teus traumas serão resolvidos. Você vai ter um momento de vida que você vai olhar cada vez mais e falar, nossa, quanto tempo eu perdi para trás. E hoje a minha vida é muito melhor, ao invés de hoje ficar olhando para trás e dizendo, olha, antigamente as coisas elas eram melhores. A nossa vida ao lado do Senhor só melhora, só melhora, só melhora. Se você tem uma visão que hoje é pior que ontem, é sinal que está faltando alguma coisa na tua vida que Jesus pode te dar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa te dar discernimento para você entender o que eu estou falando. Que Deus ele possa te dar sabedoria para você aceitar a mensagem, para você aceitar as coisas que vêm do Senhor, para você aceitar a palavra de Deus, que você comece a ler a palavra de Deus também todos os dias, porque para se conhecer é preciso ser conhecido. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.